Terça-feira, 29 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Por aqui virou o tempo de novo, né? Cada hora é sol, é frio, é vento, é chuva. Então parece que as mudanças de estação são esse período aí que várias coisas acontecem, não é mais simplesmente uma transição de um tipo de temperatura para o outro, né? Mais uma crise que a gente vive, a crise climática, que a gente não está sentindo tanto quanto as outras crises que nos apurrinham diariamente, né? Primeiro a bacteriológica não, né? Epidemiológica e outra a política, né? Óbvio, que acaba tendo implicações sociais, culturais, enfim. Não bastasse tudo isso, ainda vem a climática que vai cobrar a sua conta já já. E aos poucos a gente está sentindo aí esses baques aí, com essa primavera que não chega de verdade, né? Entre outras coisas, né? Temperatura que cai 15 graus durante um dia, chuva que vem do nada, chuva numa época que não chove, enfim. As mudanças estão todas acontecendo, já já a gente vai ver o que o clima vai virar. Terça-feira é dia de livro, vou falar de uma autobiografia, se não me engano é a primeira vez que eu falo de uma autobiografia aqui no Climatias. Posso estar enganado. E não custa lembrar também que não temos outro programa aqui na terça-feira, porque não temos ainda Polimatias e o Autos Massa ficou só para a semana que vem, uma vez que o programa é quinzenal. Amanhã eu abro a edição da semana do Bom Saber, que é o meu programa de entrevistas. E temos novidades semana que vem, né? Sábado apresento aí o começo das transformações do Climatias terceira temporada. E se você quer colaborar com o meu trabalho, manda um alô no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, que eu te explico como e você tem acesso em primeira mão a várias coisas que eu faço e devemos ter novidades para quem colabora com o meu trabalho também em breve, além desse acesso em primeira mão. Alguns acessos exclusivos, coisas que não devem ir para o YouTube. Ainda azeitando essa parte, mas em breve conto mais aqui. Tinha mais outra coisa que eu ia falar agora nesse começo de programa, além da temperatura e além desse comentário. Assim, também não custa pedir desculpas aí, porque tem muita gente me escrevendo, eu não estou conseguindo responder todo mundo, mas tá rolando, e também na paralela várias outras coisas acontecendo, então tá bem caótico esses dias. Voltei a fazer o Climatias mais tarde, mas quero ver se a partir da semana que vem eu retomo ele mais cedo e aos poucos ele volta a ser o programa matinal que era originalmente, para a maioria das pessoas poder assistir ali antes do almoço, durante o almoço, após o almoço, enfim. Então, não tá assistindo tão tarde, né? Tô vendo cada vez mais as pessoas estão deixando para assistir à noite. Não é propriamente um programa noturno, né? O programa noturno é o Festa Solo, que inclusive rolou ontem super bem. Minha discotecagem ao vivo lá no twitch.tv/trabalho sujo. Cada vez mais a gente formando uma turminha ali, a galera já se reconhecendo. Ontem foi massa também, criando novas tradições. E toda segunda-feira, 9 da noite, estou lá. Aparece lá no twitch.tv/trabalho sujo. E acho que é isso. Antes de chamar a minha convidada de hoje, dá dicas breves, sucintas, mais precisas. Vou chamar aqui a querida Michi e dar dicas em duas partes, porque ela vai explicar. Diga lá, Michi. Oi, pessoal do Climatias. Qual que é a previsão do dia? A turma do NIT, rinite, sinusite, sofre com essa malemolência climática. Não sei vocês, mas eu tô sofrendo. Bom, quando o Matias me convidou para dar uma dica aqui, fiquei muito tempo pensando o que seria útil para os outros. O fato que eu fui olhar para a minha vida e a primeira coisa que veio na minha cabeça é: calma, Malu, a gente já vai passear. É que a melhor coisa que se pode fazer na pandemia é adotar um amigo, que tem sido muito terapêutico. Às vezes eu olho para Malu, né, para os meus gatos e penso que a gente está naquele filme do Costurica, sabe, o Underground, ganhador da Palma de Ouro de, acho que é 95, né, Malu? Que um cara engana os amigos e a família presos no porão trabalhando como se a guerra nunca tivesse acabado. Sorte é que né, Malu, que a gente tem grandes jornalistas para dar a real dos fatos e não, né,
A guerra, o Covid não acabou. Outra coisa que eu tenho feito na pandemia é o Olimiche, Injumiche, chame como quiser. Opa, exatamente, deu pau e ela explica aqui. Opa, caiu. Desapegar de tudo, né, que tá parado na sua casa e que não faz sentido, que tá guardado e que você sabe que usa pouco ou nem vai usar outra vez. Eu cheguei a vender até coisas tipo arco e flecha do meu namorado que ele comprou quando o Rambo saiu. Enfim, acho que esse dar sentido às coisas, botar as coisas em movimento outra vez tem me feito muito bem, assim, porque se não faz mais sentido para mim, pode fazer sentido para outra pessoa. E também a cultura de passar as coisas para frente, né, com respeito, né, colocando um preço que seja bom para a pessoa que vai comprar e também mostrando quanto que você cuidou daquele objeto enquanto aquele objeto te pertencia. Eu acho que é isso. A gente tem que aprender a ressignificar tudo que a gente tem e perceber que a gente tem mais do que a gente precisa. Beijos, gente. Espero que vocês tenham curtido. Obrigada, Matias. Obrigado a você, Michi. Ótimas dicas, hein? Bem, como eu falei, sucinta e precisa. Grandes dicas. E além dessa coisa que ela falou, de repente eu dou dica de como tirar pelo de bicho do sofá. Eu falei, pô, manda, mas ela não mandou a tempo, mas enfim, né? Tanto ter um bicho em casa quanto ressignificar as coisas que você tem, passar para frente, né? Colocar essas coisas que estão paradas em movimento, super importante isso. Falar de livro então? Flashbacks tem um subtítulo. Como é que é o subtítulo? Ou não tem um subtítulo? Acho que tem um subtítulo numa outra edição. Surfando no caos, entre aspas, a história pessoal e cultural de uma era, uma autobiografia. Foi lançado pela editora Beca, ou Beca, não sei. Não sei se está em catálogo. Escrito pelo mestre Timothy Leary, um dos nomes mais importantes do século XX. Ponto. O século XX seria outro século se o Timothy Leary não tivesse feito o que fez. Eu sei que está habituado com o nome dele, sabe da importância dele, né? O cara que introduziu o LSD para além da comunidade científica, né? Primeiro ele coloca ali, faz uma série de experimentos e depois isso ganha repercussão social e cultural gigantesca a ponto de basicamente colorir os anos 60, né? Se a gente pensa nessa coisa que os anos 60 era essa época do desbunde, do hedonismo, do prazer, do amor livre, do experimentação sonora, tipo, isso está intimamente ligado ao experimento científico que o Timothy Leary começou a fazer e que ele viu que poderia aplicar para o resto da sociedade, para além do que ele vinha fazendo. E depois conta a história como ele foi vilanizado por isso, como ele teve que fugir pelo mundo todo para não se tornar um pária social, porque afinal de contas a transformação que ele proporcionou batia de frente com os interesses dos donos do poder. E logo depois ele consegue voltar para os Estados Unidos e consegue retomar aí seus trabalhos, agora olhando para a nascente cultura eletrônica, cultura digital, e entende como aquilo tem a ver com o que ele estava fazendo nos anos 60, a questão de expansão da consciência poderia ser continuada através da internet. É um pouco do que a gente vem vivendo hoje, embora essa consciência, apesar de expandida para os meios digitais, né, estamos aqui inclusive conversando, eu e você, não é propriamente uma expansão no sentido limítrofe, né, de procurar novas linguagens, né, procurar novos formatos. Até é muito mais por conta da falta de recurso do que propriamente da abundância de possibilidades, né, que vai acontecer inevitavelmente com o meio digital, né. A gente ainda está vivendo uma época que quem está surfando nesse caos são pessoas que não gostam do caos. Estou resumindo aí basicamente a história do Timothy Leary, mas o melhor de tudo é ler
ele mesmo contando isso. E aí, primeiro a história do experimento que ele faz no começo dos anos 60, quando ele descobre a psilocibina e sua forma sintética, o LSD, e começa a aplicar em presos, mostrando aos poucos que os presos conseguem se recuperar, conseguem se tornar pacíficos, colaborar e se reintegrar à sociedade de uma forma muito mais tranquila caso não estivessem usando. E aquilo é uma ficha que cai na cabeça do Timothy Leary, que ele fala assim, cara, isso está dando tão certo, tão rápido, que eu acho que isso pode funcionar para o resto da sociedade. E ele começa a aplicar LSD, que ainda não era uma droga ilegal, né? Era uma droga que você comprava na farmácia. E ele começa a apresentar isso. Eu não sei se comprava na farmácia não, eu posso estar confundido, acho que não. Acho que era uma coisa que você podia obter legalmente através de um laboratório que sintetizasse isso. E o Timothy Leary tinha contato com isso justamente porque ele estava fazendo esse experimento. E aí ele começa a apresentar LSD para Deus e o mundo. E aí tem a segunda parte do livro, que é justamente ele aplicando essa nova lógica psicodélica para toda a sociedade dos Estados Unidos, assim, viajando para cima e para baixo, tanto em termos geográficos quanto em termos de classes sociais, procurando gente de todos as vertentes políticas, ideológicas, que tivessem abertas para pessoas que tivessem abertas a experimentar. E o sucesso é automático, assim, é uma coisa que vai transformando as pessoas, quem o Timothy Leary vai apresentando, e ao mesmo tempo vai mudando aí uma série de coisas em relação à produção cultural, produção artística, enfim, tudo que deu nos anos 60. Ele chega num determinado ponto da vida dele que ele cria uma espécie de um condado em que ele recebe as pessoas para fazer essa primeira experiência psicodélica, e ele também conta como esse condado aos poucos começou a ser vigiado pelo governo norte-americano e aos poucos ele foi se tornando o inimigo público número um. Ele depois é preso, fica um tempo preso e consegue escapar da cadeia de uma forma espetacular. E, de novo, mais legal do que a própria história é o jeito que Timothy Leary conta essa história. É genial, é muito bom, divertido. O cara era muito engraçado, o cara falava muita merda e o tempo todo esse livro tem isso. A partir da sua fuga, ele se torna o principal foragido norte-americano. Ele o tempo todo é misturado à questão da guerra contra as drogas, né? Sendo nesse processo o LSD é considerado uma droga basicamente para vilanizar as pessoas que estão usando o LSD, né? E aí a gente tem também um começo do entendimento como é que a guerra às drogas iria funcionar a partir dos anos 70, e o Timothy Leary vira um dos principais nomes desse novo cenário em que as drogas são a pior coisa que pode acontecer com a humanidade. É uma coisa que começa no governo Nixon. Nixon declara, inclusive, o Timothy Leary o homem mais perigoso do mundo, e acho que é esse o termo que ele usa. E ele passa um tempo fugindo, né? Passando vários lugares, né? Ele vai para a África, vai para a Ásia, que uma parte não é tão legal, assim, o livro dá uma cansada, mas depois ele volta e aí tem toda essa questão desse novo renascimento dele a partir do contato com a cultura digital e entendendo como aquilo tinha a ver com as experiências psicodélicas que ele fazia nos anos 60. E ele inclusive transmite a própria morte, né? Ele morre online, né? Então, e isso eu estou falando dos anos 90, né? Acho que ele morreu em 95, se não me engano. Uma época em que transmissão pela internet era uma coisa... Se hoje a gente está fazendo aí, qualquer celularzinho transmite, naquela época precisava de um grande esquema, e o Timothy Leary sabia que seria um grande evento, como ele acabou tornando na época. Grande personagem, grande contador de história, de tipo, cara, todo mundo passou pela vida dele, saca? Os Stones, os Beats, toda a história da contracultura, sabe? Os Kennedy, o macartismo, o Marilyn Monroe,
McLuhan, Hermann Hesse, o Reich, um monte de gente foda. E eu vou terminar essa indicação lendo a apresentação desse capítulo, que também é uma coisa que eu devo fazer na próxima temporada, do Climatias. Ler mais. É um exercício que eu gosto de fazer. Não sei se vocês gostam, né, de me ouvir lendo, mas eu estou querendo trazer esse formato para cá. Já não é a primeira vez que eu estou lendo, né, já li outras vezes. Hoje vai ser um pouco mais longo, porque o programa, no fim das contas, se eu terminasse agora, já seria mais curto. Mas aí, vamos lá. Acho que dá menos de uns 5 minutinhos de leitura. Você já sabe que você já viu quanto tempo que o programa dura, né? Quando encontrei Timothy Leary pela primeira vez em Tanger, no verão de 1961, ele já havia elaborado um plano explícito e abrangente para despertar o interesse em todo o mundo pelas drogas psicodélicas. Tim considerava-se um pioneiro, Tim considerava-me um pioneiro em assuntos psíquicos, talvez por eu ter ido à América do Sul em 1952 para encontrar o vinho alucinógeno Iaja e experimentar seus efeitos. Contudo, não posso dizer que a minha primeira experiência pessoal com a psilocibina tenha sido beatificante. Aprendi posteriormente que talvez a única droga psicodélica que se adapte ao meu sistema nervoso seja a cannabis. Mais tarde, no mesmo ano, quando visitei Timothy e seus colegas em Newton, Massachusetts, achei que estavam demasiadamente entusiasmados, para não falar em devoção, em relação a essas drogas. A atitude deles seguramente não era tão científica quanto eu gostaria que fosse. No entanto, considerando o grupo hoje, passadas quase 3 décadas, devo reconhecer que eles estavam realmente trabalhando em algo importante. Do contrário, por que teriam provocado tanto pânico e uma perseguição cruel por parte das autoridades secretas da época? Desculpa. Muitas conquistas sociais modernas no mundo ocidental foram claramente facilitadas pela introdução e pela disseminação em larga escala dessas antigas substâncias químicas alteradoras de mente e de suas correspondentes no século XX, como o LSD. É fascinante poder olhar para trás e perceber a cintilante rede de conexões sociais, científicas, artísticas e políticas que foram engajadas e ativadas com o início dessa fase de experimentos psicodélicos, e Tim Leary era a figura central dessa rede. No momento certo, Allen Ginsberg uniu-se a Timothy em 1960. Sua determinação em democratizar a experiência com drogas e compartilhá-la para todas as pessoas estava bem de acordo com o tipo de mente igualitária de Timothy e pode ter sido decisiva para sua carreira posterior como Johnny Acid Seed, semeador de ácido. Isso representou um ponto de mutação na história dos efeitos dessas substâncias em nossa sociedade, visto que antes dessa época eram geralmente reservadas a uma elite psicodélica fechada que advertia os novos integrantes quanto aos perigos de revelar o conhecimento secreto aos não iniciados. Na verdade, como deixa claro o excelente livro de Martin A. Lee e Bruce Schelling, Acid Dreams, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, já estava envolvida no estudo dessas substâncias químicas antes de Timothy, ou pelo menos ao mesmo tempo que ele, pois sem o suporte secreto e penetrante de suas pesquisas psicodélicas durante as décadas de 50 e 60, o terreno não estaria nem de longe tão preparado e fértil para a introdução generalizada de tais drogas na sociedade nos anos 60. Mas a CIA buscava uma droga de verdade, ou no mínimo um agente químico imobilizador para a guerra, e considerando os resultados, eles conseguiram bem mais do que esperavam. Dr. Leary e suas legiões de jovens viajantes de ácido brotavam em abundância da caixa de Pandora da CIA e, segundo a grande tradição norte-americana, o conhecimento secreto foi rapidamente disseminado, inevitavelmente distorcido e tornado nocivo algumas vezes, mas influente a ponto de, nos dias de hoje, a avaliação de seu impacto dificilmente ser taxada de excessiva. Apesar da minha reação de frustração ao Dr. Tim e às suas ultrapassadas ideias de salvar o mundo, eu não era menos cético na mesma época em relação às aspirações semelhantes do meu caro amigo Allen Ginsberg. Acabei reconhecendo-o como um verdadeiro pioneiro no estudo da evolução humana, jamais evitando qualquer enfrentamento no caminho de sua busca pelo sonho idealista da iluminação psicodélica universal.
sofreu intensamente nessa empreitada. Foi persistentemente perseguido e assediado pelas autoridades, expulso de Harvard, duramente condenado por porte de uma quantidade mínima de maconha em 1970, ou pelo menos era o que ele alegava, ameaçado pelos salvadores dos Panteras Negras, que o consideravam politicamente incorreto e injustamente acusado durante o movimento da contracultura de ser informante da polícia quando finalmente foi solto em 1975. Depois de sobreviver a todas essas tempestades, Timothy Leary deu a volta por cima e está ganhando força atualmente com quase 70 anos de idade. Permanece um idealista autêntico do potencial da mente e do espírito humano. Em seus vários livros, consolidou conhecimentos psíquicos antigos e os reviu em termos atuais para que pudessem ser usados pelos exploradores espirituais do século XXI. Velhos amigos e vieux combatants sazonados, ainda temos nossas diferenças de personalidade, perspectiva e apetite por política. Mas quanto a um aspecto de estarmos em pleno acordo, esta é a era espacial e estamos prontos para embarcar. William Burroughs, dezembro de 1989. Vou colocar aqui, mas acho que não tem mais espaço. E assim encerro mais o Climatias. Lembrando que amanhã é o dia em que eu libero o Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas, que eu conversei essa semana com o grande Vladimir Cunha, que conta tudo sobre Belém, do ponto de vista cultural. E também amanhã começo a fazer minha newsletter, que sai na quinta-feira de manhã. Se você quiser receber, manda um salve lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com. Eu adiciono você nessa newsletter, certo? É isso, e amanhã tudo de novo.